Olá, queridos estudantes. Olha a gente aqui de novo, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, né, de Segundo Reinado, né, a parte 2 da nossa aula. Mas antes vamos relembrar, né, alguns conceitos que a gente trabalhou na aula anterior sobre esse Segundo Reinado. E aí nós falamos um pouco na aula anterior sobre a política e a economia desse período, né? Lá sobre a política nós falamos do poder moderador, que era justamente o poder que Dom Pedro II estabeleceu, né, para conseguir governar o Brasil em relação aos dois partidos que se tinha na época, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Né? Como ele fazia essa conciliação entre esses dois partidos, fazendo um revezamento, né, na escolha do seu primeiro-ministro. Nós também falamos sobre a economia, que o principal produto desse período era o quê? O nosso café, né? Aquele cafezinho que a gente gosta, que a gente é apaixonado, era o principal produto da economia nesse momento do Brasil Império. E também falamos um pouco sobre uma figura muito importante que era o Barão de Mauá, né, que ele é responsável por trazer esse surto industrial, esse primeiro momento, né, de tentativa de industrialização no Brasil Império, que não deu muito certo, como a gente falou, né, foi apenas um surto, apenas um momento. E hoje nós vamos falar sobre essa sociedade, como era essa sociedade no Segundo Reinado, que além, né, desses dois partidos políticos que governavam, que era a aristocracia rural, nós também tínhamos outros personagens que tiveram grande destaque nesse período da história. E aí eu trago para vocês, para a gente relembrar, né, mais um pouco, fixar que nesse período a principal mão de obra utilizada era a mão de obra escrava da sociedade, né? Por isso que está lá como para vocês, destacando sobre a mão de obra, né? Os negros africanos. No entanto, vai ter outros personagens que irão entrar nesse contexto dessa mão de obra no Brasil na metade do século XIX, que é marcada pela chegada dos italianos no Brasil, né? Os italianos vêm para o Brasil, né, trazer a influência, esse branqueamento, essa tentativa de suprir a mão de obra escrava através do trabalho assalariado. Né? Por que esses italianos eles vieram para o Brasil? Eles também estavam passando por processos históricos nesse momento, né, que influenciaram a chegada deles ao Brasil. Além da mão de obra, a elite também era principal composta pela aristocracia rural, né? Os cafeicultores. Os membros desses dois partidos que nós falamos bastante na aula anterior, que eram os partidos liberais e conservador. E os cafeicultores, os pequenos e grandes proprietários de terra. Há outro fator importante na sociedade do Brasil nesse momento, que vai marcar, que é a lei de terras, né? A partir de 1850, né, as propriedades de terras elas vão ser somente adquiridas através da compra, né? Então, a partir de agora, aquela ideia de que eu chego num lugar e eu me aposto daquele lugar e ele pertence a mim, ela não vai mais valer aqui nesse momento da história, né? Nós vamos ter somente a compra. Eu pago um determinado valor para ter aquela terra. A lei de terras também é uma particularidade que o Enem gosta também de cobrar para vocês desse período. Além da sociedade, nós vamos também falar sobre as leis abolicionistas, né? As leis que vão marcar todo o processo de abolição da escravidão. E a primeira lei, né, ela é conhecida como Lei de Eusébio de Queiroz. O que é essa Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850? Ela determinava, né, o fim
do tráfico negreiro. Essa lei ela também é conhecida como Lei para Inglês Ver. Por que Lei para Inglês Ver? Porque esse tráfico é proibido no Brasil, no entanto, vai continuar se tendo, né, o tráfico de forma ilegal, principalmente no litoral brasileiro. E temos uma cidade, né, que tem o nome de Porto de Galinhas, justamente dentro desse contexto da Lei Eusébio de Queiroz. E, além da Lei Eusébio de Queiroz, nós temos a Lei do Ventre Livre, em 1871. O que que essa lei ela dizia? Que os filhos nascidos a partir dessa data eram livres a partir de 8 anos de idade. Então, a partir do momento que a criança, a partir que essa lei foi determinada, ela tinha, né, o seu direito à liberdade, à euforia a partir dos 8 anos de idade. Além dessa lei, nós temos a lei do sexagenário, de 1885. E o que essa lei ela determinava? Ela dizia que os escravos com 60 anos adquiriam o direito a comprar a sua liberdade trabalhando mais 5 anos. Então, só com 65 anos que eles poderiam ter a sua liberdade garantida se também comprasse. No entanto, existe uma particularidade nessa lei também. A perspectiva de vida dos escravos nesse momento da história do Brasil, ela variava de 35 anos de idade para 40 anos de idade. Quer dizer, a maioria dos negros, eles não chegavam nem aos 60. Os homens, as mulheres viviam muito menos que esses 35 anos e 40 anos de idade, que era a perspectiva de vida nesse período da história. E aí nós vamos ter a chamada Lei Áurea, que é a última lei, né, que determina em 13 de maio de 1888 a promulgação da abolição da escravidão, assinada pela princesa Isabel, né, atual regente no país. Porque nesse momento o seu pai, o Dom Pedro II, ele está se recuperando, né, de algumas doenças que ele adquiriu ao longo dessa trajetória e está na Europa e deixa ela como princesa regente do Brasil. E ela cedendo às pressões não só dos escravos, mas também principalmente da Inglaterra, que nesse momento está forçando, né, pressionando o Brasil a declarar a abolição, não porque os ingleses gostavam dos negros, mas porque eles tinham interesses econômicos por causa da Revolução Industrial, e eles pressionam o Brasil e o Brasil promulga, né, a abolição da escravidão nesse período. E aí um fato interessante para a gente tentar contextualizar e finalizar esse segundo reinado é a crise, né? São as causas das crises, a insatisfação popular, né? A insatisfação da elite brasileira, né? Os próprios partidos liberais e conservadores vão começar a se sentir insatisfeitos com a coroa brasileira nesse momento. E além disso, também nós vamos ter as dívidas externas. Lembra que eu falei da pressão que a Inglaterra vai fazer? E ela vai fazer essa pressão justamente por causa das dívidas externas que o Brasil tinha nesse momento com a Inglaterra. E aí eles vão ter que ceder à abolição. A desvalorização dos militares também é um fator, né? Vai ter uma figura muito importante que vai ser responsável também pela República, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele vai orientar, porque ele tinha relações pessoais com o imperador, ele orienta essa abdicação, né? Ele orienta que o imperador renuncie ao trono brasileiro e deixe, né, o caminho livre e aberto para a República, que era o tão sonhado novo governo que os brasileiros queriam. E também esse modelo político contestado, né? Esse poder do poder moderador, que a gente já falou sobre esse poder moderador, que era essa alternância entre partidos liberais e conservador. Além disso, nós também temos outro fator importante que vai ser responsável por essa crise, é a perda do apoio da igreja, né? O imperador ele vai perder o apoio da igreja justamente porque nesse momento na história é assinada uma bula papal, onde a igreja
obriga, né, todas as colônias e todos os países que funcionam na base do padroado a perseguir a maçonaria. E o imperador ele tinha uma relação, né, muito próxima com a maçonaria no Brasil e ele não faz o seu papel de que a igreja exige. Então, sendo assim, a igreja retira o seu apoio que ela tinha dado ao imperador desde o início. E esses fatores e outros fatores como a Guerra do Paraguai, que vai fragilizar muito a nossa economia, né, vai deixar ainda mais os militares insatisfeitos, vão ser responsáveis por essa crise, né, do Segundo Reinado. E aí vamos praticar, né? Vamos exercitar, vamos forçar a nossa cabecinha e falar um pouco desse Segundo Reinado através de uma questão do Enem. Olha aí, ó, Enem 2020, eu trouxe para vocês uma questão bem fresquinha para vocês do Enem quando se trata de Segundo Reinado. Então vamos à leitura, né? Nós já percebemos que é um texto que vai exigir a atenção de vocês na leitura. Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Né? A gente já tem mais ou menos uma noção do que, só pelo ano da lei, do que está falando essa questão, mas nós vamos ler. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1. É declarada extinta desde essa data a lei de escravidão no Brasil. Artigo 2. Revoga-se as disposições em contrário. Manda, portanto, todas as autoridades a quem o conhecimento à execução da referida lei pertencer, que a cumpra e façam cumprir e guardar tão interinamente como nela se contém. Datada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel regente. Aí vamos ao que o avaliador quer saber de vocês do Enem. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi, primeiro, né, nós estamos falando da lei só pela data do dia 13 de maio, né, nós já sabemos que se trata da lei que declara a abolição da escravidão no Brasil. Então, nós já se situamos no período histórico, sabemos que estamos falando dessa promulgação dessa lei. Letra A. O abandono das propostas de imigração. Essa questão, ela está falando sobre esse abandono da proposta de imigração. B. Fracasso do trabalho compulsório. Essa lei da abolição, ela está falando do fracasso do trabalho compulsório. C. Manifestação do altruísmo britânico, né? Será que essa lei está falando sobre esse altruísmo britânico? Vamos lá. D. Afirmação da benevolência da corte. A princesa Isabel resolveu ser muito benevolente, muito boazinha e resolveu acabar com a escravidão de uma hora para outra. Será que ela acordou nesse dia 13 de maio e resolveu fazer isso? Né? Eu creio que não foi bem assim, né? O que a gente comentou na nossa aula sobre todo o processo de abolição no Brasil. Ou letra E, persistência da campanha abolicionista. Será que há, antes dessa lei, uma persistência, outras leis que levaram, né, a essa abolição? Né? E aí, eu tenho certeza que vocês pararam, analisaram. Essa é uma questão no Enem que exige somente uma compreensão, porque a lei está lá, está muito claro o período histórico. E aí eu tenho certeza, meus queridos, que vocês marcaram a letra né? É de esperança, né? Tenho certeza que vocês vão se debruçar sobre essas nossas aulas. Vocês acessem as nossas aulas lá na plataforma, vejam e revejam quantas vezes forem necessário e eu aguardo vocês, né, na nossa próxima videoaula falando de história geral ou de história do Brasil. No mais, tchau, tchau!